Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental, PET 1 2021, atividades da semana de número 3, que se encontram aí na página 26 do nosso PET. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. Observe que na figura do exemplo de transformações geométricas, apenas o triângulo original, que está em vermelho, contém as coordenadas dos vértices A, B e C. Escreva as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. E eu vou colocar aqui, pessoal, olha. Esse é a figura anterior. Observa que o triângulo em vermelho é o triângulo original, de vértices A, B e C. E os outros triângulos são triângulos em que aconteceu aí em cima, olha, está falando figura 1, aconteceu uma ampliação 3 vezes maior. A figura 2, então nós temos aí acima do desenho todas as informações. Ó. Figura 2, aconteceu uma redução. Figura 3, uma reflexão. Figura 4, uma reflexão em relação às retas. Figura 5, apenas uma rotação. E a figura 6, uma translação. Então, o triângulo em vermelho, ele foi sofrendo movimentos diferentes e gerou todos esses triângulos. E nós queremos, nesse número 1, identificar os vértices de todos os triângulos. Vamos lá, o triângulo de número 1. Dá uma olhada aí, pessoal. O triângulo de número 1, ele tem coordenadas aí, olha. F, E e D. Então vamos lá. O ponto F, olha. Quais são as coordenadas do ponto F no triângulo de número 1? O X é 6 e o Y é 3. Ó. 6 e 3. Quais são as coordenadas do ponto E? O ponto E, o X é 6 e o Y é 6. Lembrando que primeiro o X, depois o Y. E quais são as coordenadas do ponto D? Do ponto D, o X vai ser aí, ó, 3 e o Y 3. Eu vou deixando aí do lado para você olhando e vou olhando aqui no meu PET também. O triângulo de número 2, bem pequenininho. O que aconteceu com o triângulo de número 2? Olha, lá em cima do desenho fala redução pela metade do tamanho original, tá bom? Então, olha, no triângulo de número 2, as coordenadas do ponto T, o X é 1 e o Y é a metade do original. Ok? No caso aí o Y vai ser meio. No ponto A do triângulo 2, o X é 1 e o Y é 1. Aí não alterou nada. E no ponto S do triângulo 2, o X é meio e o Y também é meio. O triângulo 3, dá uma olhadinha, pessoal, lá embaixo, olha. Coordenadas do ponto que chamou aí de K. O X é menos 2 e o Y menos 1. O próximo ponto, J. O X é menos 1 e o Y também é menos 1. E o ponto L, o X é menos 2 e o Y também menos 2. Triângulo 4. Agora observe que triângulo 4 tem dois, ó. Tem um lá embaixo e tem um aqui em cima, ó. Então eu vou colocar as coordenadas desses dois triângulos 4, tá bom? Vou pegar aí primeiro, olha, no triângulo 4, o ponto M. O ponto M tem coordenadas 1 e menos 1. Nesse caso eu estou falando esse triângulo 4 ali embaixo, olha. O ponto N. O ponto N tem coordenadas 2 e menos 1. E o ponto O tem coordenadas 2 e menos 2. E aí, ó, eu vou pegar o outro triângulo 4 aqui, ó, o que está um pouquinho acima. O ponto Q dele, ó, ele tem coordenadas menos 2 e 1. O ponto P dele tem menos 1 e 1. E o ponto R, menos 2 e 2. Beleza? Agora o triângulo 5. Quais são as coordenadas do triângulo 5? Esse triângulo muito
próximo do vermelho aí, olha, o ponto V. Observa, pessoal, eu estou pegando os vértices aleatoriamente, tá bom? Então, o ponto V do triângulo 5 tem coordenadas aí 1 e 2. O ponto U do triângulo 5, ó, ponto U, tem coordenadas 1 e 3. E o ponto B do triângulo 5, ó, tem coordenadas aí 2 para x e 2 para y. 2 e 2. Vamos para o último triângulo, o triângulo de número 6, que é esse triângulo um pouco aí à direita do triângulo vermelho. Ponto G dele, quais são as coordenadas do ponto G aí? O x é 4 e o y é 1. O ponto I, no ponto I o x é 5, o y é 1. E no ponto H, o x é 5 e o y é 2. Então, todas as coordenadas aí. Beleza? Vamos fazer então a próxima questão. Vamos lá. Questão número 2. Que figura obtém se multiplicar as coordenadas do vértice de um polígono qualquer por 1? Pessoal, como é um polígono qualquer, eu desenhei aqui um triângulo só para você entender o que está falando. Eu posso desenhar qualquer figura, tá? Olha, desenhou um triângulo de coordenadas A, 2 e 3, B, 3 e 1, C, 1 e 1. Se eu multiplicar essas coordenadas aqui por 1, o que vai acontecer? Lembrando que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando eu multiplico por 1, não altera o resultado. Então, se eu multiplicar aqui por 1, ó, vai continuar sendo 2 e 3. Se eu multiplicar aqui por 1, vai continuar sendo 3 e 1. E se eu multiplicar aqui por 1, vai continuar sendo 1 e 1. Observa que não altera nada, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E se eu desenhar esses pontos ali, vai ser o mesmo triângulo. Então, olha, que figura obtém se multiplicar as coordenadas do vértice por um polígono qualquer? Obtém, ó, obtém a própria figura. Não muda, tá bom? Então, vai obter, ó, que figura obtém? Obtém a própria figura. Não altera nada, tá bom? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. Desenhe um pentágono no plano cartesiano com os vértices. Então tá aqui, ó, os vértices. Vamos desenhar esse no plano cartesiano. Então, pessoal, vamos lá. Lembrando, o primeiro é o valor de x, o segundo é o valor de y. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o x 1, 2 e 3 e o y 1, 2 e 3. Primeiro par ordenado, x2 e y1. Então, ó, x2, ó, vai subir até a altura do y1 e o y1 vem ao encontro dele. Pronto, é esse ponto aqui. Segundo par ordenado, x1 e y2. Então, o x1 vai subir até a altura do y2, ó. Chegou aqui, ele vem ao encontro. Próximo, x2, y3. x2, vou continuar subindo até a altura do y3, ó. Chegou aqui, ele vem ao encontro, ó. Próximo ponto, x3, y2. O x é 3, vai subir até a altura do 2, ó. Pronto, e o 2 vem ao encontro dele. Aqui. E o próximo ali, x3, y1. x3, y1. Vou subir aqui. Pronto. Agora, olha, eu vou riscar aqui, encontrando esses pontos, olha, e vai ser um pentágono, ó. Tá aqui, ó. Que é um pentágono, pessoal? Pentágono é uma figura geométrica que tem o quê? Tem 5 lados, né? Penta. Pronto, ó. Dá uma olhadinha, ó. Risquei. Tá aqui o nosso pentágono. Pronto. Na letra A, aí o texto continua, hein? Vou pegar aqui o PET de novo. Ele fala assim, ó. E o texto continua. Multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas. X de cada vértice. Então vamos parar aí por enquanto. Então eu vou pegar aqui o x, ó. E vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, ó, vai ficar menos 2 e 1, menos 1 e 2,
menos 2 e 3, menos 3 e 2 e menos 3 e 1. Observa que só o x mudou, ó. O x agora é negativo. Quer dizer que eu fiz o quê? Eu multipliquei o x por menos 1. Aí o texto continua, olha. Depois, por 2, todos os valores das coordenadas obtidas. Ou seja, essas coordenadas que nós temos aqui, nós vamos multiplicar tudo por 2. Aí a letra A fala assim, ó. Quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Então, na letra A aqui, é o resultado desses pontos aqui multiplicados por 2. Então, vamos multiplicar eles por 2, ó. Multiplicando por 2 vai ficar menos 4 e 2. Menos 2 e 4. Menos 4 e 6. Aqui, menos 6 e 4. Nesse cara aqui, menos 6 e 2. Então, multiplicou tudo por 2. Ficou menos 4, aqui ficou 2, aqui ficou menos 2, aqui ficou 4. Aqui, menos 4, aqui 6, ó, menos 6 e 4, menos 6 e 2. Pronto. Letra B. Desenhe no mesmo plano o pentágono obtido com vértices nas coordenadas do item A. Então, ó, eu vou pegar esses vértices aqui e vou desenhar ali no mesmo plano. Bom, já que é para desenhar no mesmo plano, pessoal, eu vou ter que aumentar aqui, olha. Porque o x agora vai até o menos 6, ó. Então, ó, eu vou desenhar aqui, ó, vou aumentar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até o menos 6, ó. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Então, agora nós vamos desenhar ali. Então, a letra B é desenhar aqui. Primeiro par ordenado, menos 4 e 2 para x. Menos 4 para x e 2 para y. Ó. Menos 4, ó. Vou aqui. E 2, ó. Até a altura do 2, chegou ali, pronto. É esse ponto. Segundo par ordenado, o x é menos 2 e o y é 4. X é menos 2 e o y é 4. Vai até lá em cima na altura do 4, ó. Observa que eu não aumentei o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que eu vou ter que aumentar ali também, ó. Ok? Por quê? Porque a nossa figura foi ampliada, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó, pra gente poder aumentar aqui também. Ó, riscando direitinho. Pronto. Então, vamos lá, pessoal, ó. Menos 2 e 4. O 4 tá aqui, é 3, aqui é 4, né? Então, chega aqui na altura, ó. 4 agora vai ao encontro. O próximo, menos 4 para x e 6 para y. Então, vou pegar aqui o menos 4 e vai subir até lá na altura do 6, ó. Menos 4 aqui, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. Pronto, ó. A próxima figura, menos 6 e 4. O x é menos 6, vai subir até a altura do 4. O 4 vem ao encontro dele, ó. Pronto, aqui, ó. Menos 6 e 2. X é menos 6, o y é 2. Pega o 2 e vem à altura do 6 aqui, ó. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o desenho do pentágono, né? Porque também vai ser um pentágono. Ó, vamos ligar os pontos aqui, ó. Vou ligar esses dois aqui. Ó. Ligando esses dois aqui, ó. Ligando aqui. Liga aqui, ó. Pronto, ó. E agora aqui. Pronto. Então, esse desenho aqui responde a letra B, hein? Deixa eu pegar o PET aqui novamente para a gente poder continuar. Então, ó. A letra B é esse desenho. Letra C. O que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original? Bom, primeira coisa, pessoal, observa que ele veio para o lado de cá, ó, em relação ao eixo Y. Ele mudou de lado, né?
Isso nós chamamos de reflexão. Então aconteceu uma reflexão em relação ao eixo Y. Então a reflexão vem para o lado de cá. E ele aconteceu o quê? Ele aconteceu uma ampliação. Então nós estamos falando de uma reflexão e de uma ampliação. Então, ampliação. Observa que nós aumentamos, né? Nós dobramos aqui os lados, ok? Porque o que é a reflexão? Quando nós multiplicamos o x por menos 1, nós jogamos para o outro lado, uma reflexão. Só que na hora que chegou do outro lado, nós multiplicamos tudo por 2. Nós dobramos o tamanho, né? Porque multiplicamos por 2. Então, uma reflexão em relação ao eixo y e uma ampliação. Nesse caso, ele duplicou o tamanho. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. Construa no plano cartesiano a seguir a reflexão da figura ABCD. Então, eu tenho aqui a figura ABCD, pessoal. E eu quero construir a reflexão dela em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação à origem, tá bom? Então, olha, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei os vértices dessa figura, olha. A figura original, quais são as coordenadas do vértice? Menos 5 e menos 1, ó, que é esse vértice. Depois, menos 5 e menos 4, que é aqui embaixo, ó, menos 5 e menos 4. Menos 4 e menos 3, ó, menos 4 e menos 3. E menos 2 e menos 4, ó, menos 2 para x, menos 4 para y. Eu vou fazer primeiro aí na ordem, olha, uma reflexão em relação ao eixo x. E escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Pessoal, reflexão em relação ao eixo x, ó, tá aqui o eixo x. Quer dizer que essa figura vai sair daqui e vai para cima. Eu vou refletir ela em cima do eixo x, ok? Acima do eixo x. Para eu pegar ela aqui, ó, e fazer só isso aqui com ela, ó, observa que o valor do x vai continuar o mesmo. Quem que vai mudar? O valor do y, porque o y está aqui embaixo. Eu vou fazer isso aqui com ela, ó, vou jogar ela para cima. Então o y vai mudar, o x continua o mesmo. Então basta multiplicar o y por menos 1. Então, ó, uma reflexão em relação ao eixo x, o x vai continuar o mesmo, ó, menos 5. O y é multiplicado por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, ó, menos 5. Menos 4 vezes menos 1 é 4. Aqui, menos 4. Menos 3 vezes menos 1 é 3. E aqui, menos 2 e 4. Então, a reflexão em relação ao eixo x, basta multiplicar as coordenadas do y por menos 1. Vamos marcar agora lá e desenhar. Ó, menos 5 para x, 1 para y, ó. Menos 5 e 1, ó. Vou marcar aqui, ó. É esse ponto, ó. Menos 5 e 4. Menos 5, vou continuar aqui. E 4 para y, ó. Esse ponto, ó. Lembrando que eu estou fazendo a reflexão, né? O reflexo em relação ao eixo y, ao eixo x. Menos 4 e 3, então o x é menos 4, ó. O y é 3, ó. E o outro lá, menos 2 para x e 4 para y. Lá em cima, ó. Pronto, marquei os pontos. Agora eu vou riscá-los. Deixa eu pegar aqui a minha régua aqui para poder riscá-los, ó. Então, ó, pronto, ó. Eu fiz a reflexão da figura em relação ao eixo x. Basta multiplicar as coordenadas do y por menos 1. Bem simples, né, pessoal? Olha. Lembrando que reflexão lembra de reflexo, de espelho, né? Então eu estou vendo ela espelhada do outro lado, tá bom? Agora, olha, vou fazer a mesma coisa, porém agora em relação ao eixo y. Ou seja, a figura está aqui. Eu vou refletir ela do lado de cá, ó. Ela está assim, ó. Eu vou fazer assim com ela, ó. Vou virar ela aqui do lado de cá. Para eu virar ela do lado de cá, observa que o y continua o mesmo. Quem que vai mudar? O x que estava aqui vem para cá. Então, nesse momento, a reflexão em relação ao eixo y
você vai pegar as coordenadas originais do x e multiplicar por menos 1. Então, ó, vou olhar lá em cima de novo, ó, que é o original, tá bom? Então, menos 5 vezes menos 1 vai dar 5 e o y continua o mesmo, né? Porque só virou para o lado de cá. O y é o mesmo, muda agora o x. Menos 5 de novo vai multiplicar por menos 1, vai ficar 5 e o y é o mesmo. Aqui, multiplica por menos 1, vai ficar 4 e o y é o mesmo. Multiplica por menos 1 é 2 e o y é o mesmo. Pronto, tá aí as coordenadas. Vamos marcar lá no desenho, ó. A reflexão aqui, 5 para x e menos 1 para y, ó. 5 para x, menos 1 para y, ó. Esse ponto aqui, ó. Depois, 5 e menos 4. O x é 5, vai descer até aqui no menos 4 e o menos 4 vai ao encontro dele, ó. Pronto. Depois, ó, 4 e menos 3. O x é 4, vai descer até a altura do menos 3 e o menos 3 vai ao encontro, ó. E o último ponto, 2 e menos 4. X é 2, vai até lá no menos 4. Marquei os pontos, deixa eu pegar minha régua para riscar aqui, ó. Agora é só encontrar os pontos, pessoal, olha. E nós vamos ter a figura refletida do outro lado, em relação ao eixo Y agora. Então, ó. Pronto, ó. É o reflexo dela, ó. Deixa eu marcar aqui. Posicionando, pronto. Bacana, né, pessoal? Olha, tava aqui, virou pro outro lado, o reflexo dela em relação ao eixo Y. Então é só multiplicar o x por menos 1. E a última aí, eu quero a reflexão em relação à origem. Aqui é a origem do plano cartesiano, pessoal, ó. Eu quero pegar essa figura que está aqui, ó, em relação à origem, eu vou virar ela pro lado de cá, ó. Vai fazer assim, ó, tá aqui, vira pro lado de cá. Observa que o x vai mudar o valor e o y também, ó. Tá aqui, ó, vai fazer assim, ó, vai virar pro lado de cá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as coordenadas originais e vamos multiplicar o x e o y por menos 1. Então, vai mudar o valor das duas, ó. Então, vai ficar 5 e 1, 5 e 4, 4 e 3, ó, multiplicando os dois por menos 1. 2 e 2, perdão, 2 e 4. Agora eu vou marcar lá no plano cartesiano esses pontos. Ó, 5 e 1, o x é 5, o y é 1. Tá aqui, ó, esse ponto. 5 e 4, o x é 5, vai até lá na altura do 4, ó, e o y é 4. Pronto. 4 e 3, x é 4, ó, e o y é 3. E depois 2 e 4. X é 2, vai até lá na altura do 4. Ó, e o y é 4. Marquei os pontos. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui e vou ligar esses pontos aqui usando a régua para ficar mais retinho, ó. Pronto, ó. Fizemos a reflexão na parte de cima em relação à origem. Beleza, pessoal? Então, quando a gente fala de reflexão, nós vamos multiplicar por menos 1. Aí, se eu multiplicar o x por menos 1, quer dizer que é uma reflexão em relação ao eixo y. Se eu multiplicar o y por menos 1, é uma reflexão em relação ao eixo x. E se eu multiplicar os dois por menos 1, é uma reflexão, ó, em relação à origem. Pronto. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão número 5. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar seu tamanho. Pessoal, eu tenho o plano cartesiano, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aqui refletir o polígono do quarto quadrante para o terceiro. Lembrando que é uma reflexão, ó. E aí, para ilustrar, para te ajudar a pensar melhor, eu fiz um pequeno triângulo, tá? Poderia ser qualquer polígono.
está aqui no quarto quadrante. Eu quero pegar ele aqui, ó, e quero levar ele para o terceiro. Eu quero fazer uma reflexão sem alterar tamanho. Ou seja, quero pegar aqui, ó, e fazer o reflexo dele do lado de cá. Observa que quando eu pegar ele e trazer ele para o lado de cá, quem que vai mudar os valores? O x, ó, porque o y vai ser o mesmo. Então, ó, se eu pego esses pontos aqui, se eu multiplicar por menos 1 apenas os valores do x, ó, multiplicando por menos 1, vai ficar menos 1. E o x, o y continua o mesmo, hein? Menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3 e menos 2. Lembrando que esse triângulo aqui eu quis desenhar para te ajudar a pensar. Vamos marcar esses pontos, ó. Menos 1 e menos 2. Está aqui, ó. Menos 1 para x, vou pontilhar até aqui embaixo. Menos 2 para y. Deixa eu pegar um pincel colorido que eu acho que vai ficar mais bonitinho aqui. Então, ó, menos 1, ó, e menos 2. Depois, menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. Depois, menos 3 e menos 2. Menos 3 e menos 2. Pronto, ó. Observa que o triângulo veio para o lado de cá. Nós fizemos o quê? A reflexão dele em relação ao eixo Y, ou seja, peguei do quarto quadrante e mandei para o terceiro quadrante. É uma reflexão em relação ao eixo Y. O que eu fiz? Eu multipliquei apenas quem? Eu multipliquei o x por menos 1. Então, o que é que nós temos que fazer? Resposta, ó, multiplicamos as coordenadas do eixo x por menos 1. Então, eu só multipliquei aqui, ó, o menos 1. O 1 virou menos 1, o 2 virou menos 2 e o 3 virou menos 3. Então, o que nós temos que fazer para levar do quarto para o terceiro? Multiplicar as coordenadas do eixo x por menos 1, tá bom? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus abençoe, ó. Tchau!